Olá, turma. Mais uma aula de língua portuguesa. Bom, nós vamos estudar o uso dos porquês, tá, gente? Esse assunto você vai encontrar no caderno 2, tá? A página... Deixa eu olhar aqui rapidinho. Uma página, depois eu digo. Bom, por que nós vamos estudar esse assunto, né? Dentre tantas atividades que tem no livro de vocês. Bom, o livro de vocês sabem que ele primeiro vem a questão do gênero textual, que são várias atividades sobre o gênero, e depois a parte gramatical. Então, como nós estamos nessas aulas remotas e o nosso tempo a nossa aula só é um dia por semana, né? Então, assim, e nós temos que fazer avaliação agora. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou trabalhar só a parte gramatical e o professor de redação, o gênero, tá? Então, para concluir esse livro, nós vamos estudar o uso do porquê, que é muito importante você saber como usar os porquês, não é isso? Para concluir esse livro. Para também dar tempo, vocês pegarem um livro na escola, o caderno 3. Esse é o caderno 2, para concluir, né? Eu sei que vai ficar muitas páginas vazias, né? Infelizmente, nós estamos ainda nessa situação. É uma aula só por semana. Não temos como ter tanta atividade, porque eu não quero acarretar vocês, tá? Porque eu poderia muito bem gravar uma aula com vários assuntos e passar as atividades todas do livro, né? Agora só que vocês iam ficar muito acarretado, ia ser muita carga para vocês. Então, eu estou selecionando os mais importantes que vocês têm que aprender, certo? Alguns vocês vão ver no primeiro ano, certo? Por exemplo, o que vocês viram sobre composição, vocês vão ver isso no nono ano. No nono ano não, no primeiro ano do ensino médio, certo? Vocês já viram isso no sexto ano também. Então, o uso do porquê, nós vamos só para concluir o caderno 2 e também, por enquanto, vocês não pegam o livro lá, o caderno 3, né? Vamos lá. Eu poderia começar com o uso do porquê, né? O uso dos porquês. Bem resumido, poderia dizer porquê separado para a pergunta, porquê junto para a resposta, porquê separado com acento para fim de frase e porquê junto com acento, que é um substantivo e, no caso, significa motivo, razão e vem acompanhado do artigo O. Pronto, eu poderia dizer muito isso, só isso, né? Mas não é assim, né? Eu vou explicar mais a fundo. Vamos lá. Nós temos 4 diferentes porquês, né? Isso, o porquê separado com acento, sem acento, o porquê junto sem acento, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Então, vamos lá. O primeiro, porquê separado sem acento, como eu disse a vocês, eles são usados para as frases interrogativas, né? Isso, início no caso, para usar para perguntas, né? Isso, e diretas ou indiretas, certo? E você pode muito bem, muitas vezes, você vai poder substituir motivo razão, certo? Mas, lembrando, porque separado, ele vem sempre é usado para perguntas. Ele pode também vir no final ou no meio da frase, não vai ter problema. Mas vai vir com pergunta. Vai ser sempre uma pergunta, tá? Exemplo. Por que fizeste isso? É uma pergunta. O aluno queria saber por que recebeu nota baixa. Observe o seguinte, esse porquê aqui, ele não está na frase interrogativa,
mas ele significa motivo razão. Vamos trocar? Vamos lá. O aluno queria saber o motivo, a razão que recebeu nota baixa. Fez sentido? Fez. Então, no caso, porque separado sem acento, ele é usado em frase, em perguntas, certo? Diretas ou indiretas, e muitas vezes, quando pode ser substituído pode ser substituído por motivo razão, tá? Então, você pode observar aí que essa segunda frase é uma pergunta, só que indiretamente. Indireta. A primeira é a pergunta direta, a segunda é uma pergunta indireta, tá? Não vai deixar de ser uma pergunta, não é isso? Vamos lá, continuando. Por que junto sem acento? Então, utilizamos forma para responder. No caso, eu fiz a pergunta e agora eu vou dar a resposta. Por que você fez isso? Fiz isso porque era necessário. Então, esse porquê aqui, tá? Esse porquê aqui está respondendo o outro porquê lá. Por que você fez isso? Porque separado sem acento. Uma pergunta. A resposta: fiz isso porque separado com acento, junto com sem acento, né? Junto sem acento para responder a pergunta, tá? É possível trocar o porquê por pois, sem alterar o sentido. Fiz isso, pois era necessário. Ficou legal? Ficou. Então, observe aí. Por que separado sem acento? São para frases interrogativas, né? Isso, para perguntas, né? E ele pode significar, ele pode ser substituído por motivo ou razão. Perguntas diretas ou indiretas, certo? Ele pode ser utilizado, tá? Já o porquê, junto, sem acento, ela é utilizada para responder as perguntas, certo? E ele pode ser trocado por pois, sem alterar o sentido, tá? Continuando. Por que separado com acento? Bom, ele é utilizado em final de frases. Também significa motivo, razão, tá? Mas só que esse no final de frase vai significar, vai ser uma pergunta. Então, vamos lá. Porque separado com acento é usado para perguntas e ele vai vir no final da frase. Utilizado sempre no final de frases, tá? Por exemplo, sabemos que você não compareceu à reunião. Por quê? Entenderam agora que tipo de pergunta é? Diferente da outra lá. Por que você não foi na reunião? Porque separado sem acento. Sabemos que você não compareceu à reunião. Por quê? Porque separado com acento. Viu a diferença aí das duas? Eu espero que sim. Vamos lá. Então, final de frase, porque separado com acento. E o último, porquê, junto com acento. Bom, ele é utilizado, esse porquê, ele tem uma função substantiva. Por isso que vem sempre com o artigo antes, certo? E ele também indica motivo, certo? Mas só que é diferente. Porque ele vai vir acompanhado sempre com o artigo, certo? Observe, se ele fez isso, teve um porquê. Observe que tem um artigo indefinido aqui. Ou seja, se ele fez isso, teve um motivo. Ficou legal? Ficou, tá? Aí gostaria de entender o porquê eu tenho que ir. Observe. Porque, junto com acento, ele vai vir sempre um artigo antes. Por quê? Porque ele é considerado um substantivo, tá? Uma observaçãozinha, gente. O porquê separado sem acento, ele vai vir em frases interrogativas, mas o porquê junto sem acento, ele também vai ser considerado uma conjunção em algumas frases, tá? Vamos lá, continuando. Temos aqui a definição. Vamos lá. Aqui é um resumo do que eu já falei lá na frente. Para não esquecer. Quando é que usa o porquê? Porquê separado com acento, sem acento,
perguntas diretas e indiretas e poder substituir as palavras motivo e razão. Porque junto sem acento. Usa-se para responder, dar uma explicação, quando puder substituir pela palavra pois. Então, gente, esse porquê separado sem acento, ou junto com sem acento, ele vai vir, né, algumas vezes, ele vai ser uma conjunção explicativa, tá? Só que depois eu explico melhor. Vamos focar nisso. Que ele vai vir sempre em respostas, dando a explicação, certo? E ele vai ser sempre, nós podemos substituir por pois, tá? Porque separado com acento. Utiliza-se no final de frase, próxima interrogação, ou seja, é uma pergunta, só que a pergunta vai vir no final da frase, certo? Vai ser bem diferente, vai sempre vir próximo ao sinal de interrogação. Diferente do primeiro, que inicia com a pergunta, com o porquê, não é isso? Inicia o porquê, logo no início. Aqui vem no início da frase. Aqui vem no final da frase, junto à interrogação, tá? Porque o sentido vai ser outro. Porque junto com acento, quando vier substantivado, ou seja, ele vai vir com artigo definido ou indefinido antes. Sempre, tá? Repetindo. Porque separado, sem acento. Perguntas diretas e indiretas. Porque sem acento, junto. Dá uma resposta ou uma explicação. Porque separado com acento. Utiliza-se no final de frases interrogativas. Porque junto com acento. Ele vai vir sempre acompanhado com artigo indefinido ou definido e vai ser, no caso, ele pode explicar motivo ou razão, ou seja, você pode substituir ele também por motivo ou razão. Eu não sei o porquê, eu não sei o motivo. Entendeu agora? Eu não sei o porquê. Vamos dizer, eu não sei o porquê o 8º ano tiraram nota ruim. Então, aí é o porquê junto com acento, porque eu disse o porquê, eu não sei o motivo, tá? Mas isso aí é uma brincadeira. Não leve a sério, porque alguns tiraram nota excelente. Parabéns todo mundo, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa questão do uso do porquê, tá? E qualquer dúvida nós vamos tirar no plantão de dúvidas à tarde, tá? Até a próxima.